Começando a nossa cinematografia, episódio 46, e hoje com uma super novidade. Cinematografia tá mudando, pessoal. Cinematografia agora vai ser um pouquinho mais curto, um pouquinho mais conciso, e ao longo da semana vocês vão ter mais uma experiência conosco que em breve saberão. E hoje, sem muitas delongas, a gente vai falar sobre o filme do momento, que é Odisseia, do Christopher Nolan. E eu já, aqui na tela, o Fernando coloca aqui o cartaz. Eu sou Flávia Ariello. Eu sou o Fernando que colocou o cartaz. E eu sou um homem muito triste e estranho, como diria Buzz Lightyear, mas não vem ao caso. Você é muito estranho mesmo, Jason. Eu já Obrigado. começo, gente, na verdade, com uma certa provocação que eu queria que vocês fossem respondendo assim o mais breve possível. Por que vocês acham que o Nolan fez esse filme? Por que que ele escolheu Tá. adaptar um poema, talvez um dos mais conhecidos da história, que é um poema homérico, literalmente, o poema de Homero? De onde vem esse Eu desejo? acho que o Nolan sendo um grande diretor, mas para ele maior ainda, o Nolan é tipo um argentino, tá? Você compra pelo que ele acha que ele vale, compra pelo que ele vale e vende porque ele acha que ele vale, né? Porque assim, o Nolan é bom, mas ele acha que é melhor do que é, entendeu? E espero que nossos argentinos assistindo encarem isso como elogio. E aí, eu acho que ele, como um baita diretor, ele fala assim, qual que é uma das obras mais desafiadoras de transcrever para a tela, né? Adaptações. E aí acho que a Odisseia é a obra definitiva, em termos de desafio, de qualidade de texto, de qualidade de enredo, de narrativa. Enfim, para ser rápido é isso aí, tinha mais coisas a falar. Uhum, ok. Eu penso que ele fez o filme porque ele pode fazer o filme. Né? Então ele sabe que Uhum, ele está desafiando a gravidade, ele sabe que ele está com uma missão de reinterpretar o maior clássico de contação de histórias ocidental, né, da cultura uhum. ocidental, quero dizer, não do mapa político, mas, ou melhor, do mapa geográfico, né? Mas ele quer projetar a vaidade dele em cima do que não foi tão bem feito necessariamente antes na história do cinema, ou então em cima do que ele entende que pode fazer melhor. Né? E penso que aqui foi o caso dele. Sinceramente, eu vou um pouco pela linha do Jason e pensar o seguinte: sem dúvida, o Nolan é um megalomaníaco. E veja que isso não necessariamente pode ser ruim. Eu sei que a gente tem a tendência a achar Uhum. que isso seja ruim, mas para o cinema, ser megalomaníaco não necessariamente é ruim. E não há história mais complexa e mais completa, ocidentalmente falando, do que a Odisseia. Ele poderia ter juntado a Ilíada, na verdade ele junta um trechinho ou outro da Uhum. Ilíada ali. Mas, né? Então veja, fazer um filme de quase 3 horas sobre isso não é tanto, sinceramente. É. Poderia ser mais. E cabe nos sonhos megalomaníacos tecnológicos do Nolan e veste muito bem a ele. Se tem alguém que poderia fazer isso, é ele. Então ele foi lá É. e fez mesmo porque ele já estava pensando nesse filme há 20 anos, na verdade. Não é algo de última hora. Eu acho que Bom, pela qualidade do material original, fácil uma trilogia. mas será que as trilogias não estão entrando em decadência Não, depois de um cansaço em torno da ideia de trilogia? Para mim, sim. é que Pra mim, não. É que eu acho que sim, se você pensar numa E trilogia agora? forçada para virar franquia, eu compreendo, mas não tem como Homero virar franquia, entendeu? Você não vai comprar bonequinho do Ciclope? Talvez, mas eu acho que. Ah, eu quis, Olha, hein? eu Eu compraria. quis. Eu Puta, pensei boa nisso no meio do ideia, hein, filme. mano? Caraca. Mas Eu Gente, de pensei mas qualquer é, nisso no meio do forma, filme. mas é é, claro, ó, deixa eu pôr o Ciclope na tela aí, ó, o boneco do Ciclope. o balde de pipoca vendido no IMAX a mais de 50 US$ 50. dólares esgotou antes de começar. As pessoas compraram de forma antecipada um balde de pipoca 50 dólares. Então, eu acredito que sim, as pessoas de fato levam isso a sério, né? Bom, Fer, você pode fazer um resumão pra gente? Então, se você tá chegando aqui agora, você nunca ouviu falar de Odisseia, nunca ouviu falar de Homero,
do que se trata essa versão, porque temos muitas versões cinematográficas desse poema de quase 3.000 anos de existência, né? Ele é de 2700 a.C., mas vamos lá. O que seria esse filme? Então, bom, a história da Odisseia, no caso, é o Odisseu, que é um rei grego que participou e ajudou na Guerra de Troia, tentando voltar para casa. Como o desfecho da Guerra de Troia, e não é spoiler, né? É aquela questão do cavalo, que eles presenteiam Troia, entram e dizimam a cidade, inclusive algumas imagens que estão passando aí vai lembrar. Você entende que ele agora tem que voltar para casa. A Guerra de Troia acabou. Só que como esse presente violou as leis dos deuses gregos, ele vai ter uma série de desventuras e punições que os próprios deuses colocam para ele. E aí vai ter vários episódios, né? Ele monta no barco, né? Ali na Grécia, basicamente Troia estaria na Anatólia, onde hoje é a Turquia, ele tem que voltar para Ítaca, que seria na Península Grega do outro lado. E aí, teoricamente, Zeus, do mar, vai jogar o barco dele para longe, Poseidon, né? Poseidon, perdão, Poseidon, deus dos mares, vai trazer maus ventos, vai trazer más marés, e vai jogando ele em diferentes ilhas, em diferentes lugares, ele se perde, e aí ele vai enfrentando diferentes desafios. E aí temos o clássico caso do Ciclope, da bruxa, Circe, Circe. a gente tem o caso dos guerreiros gigantes, do redemoinho no mar, enfim, várias cenas clássicas do poema, né, que o material original é um poema, vai se passando, e obviamente, enquanto isso, você tem ali toda a trama na corte dele em Ítaca, com a esposa, Penélope, que jurou esperar ele voltar, e só que tá com um monte de pretendente, então ela fica cozinhando todo mundo ali, e o filho dele, que quando ele sai era recém-nascido, mas como já fazem 5 anos, 10 anos, perdão, de Guerra de Troia, e ele passa 10 anos tentando voltar, já é um jovem adulto, que também quer assumir o trono no lugar do pai. Então você tem essa trama de o Odisseu tentando voltar para casa, enquanto a casa dele está em maus lençóis, porque as pessoas estão cobiçando o trono de Ítaca. Acho que foi bom, foi rapidinho. Ótimo. Meninos, eu penso que a gente poderia analisar então um filme, que é um filme complexo, obviamente, porque é uma história complexa, em 2 blocos aqui, pensá-lo analiticamente e cinematograficamente. Vocês querem começar por onde? Vamos analiticamente, né? Pode ser? Vamos lá. Como é que foi essa experiência para vocês? Essa história convenceu? Foi uma experiência, aliás? E o que vocês destacariam aí de bom e de ruim dentro do que foi visto? Cara, assim, eu achei muito legal. Eu que tive o privilégio de conseguir ler o material original, os cantos e tal, eu consigo entender as ideias do Nolan. Embora fico muito triste, porque o Nolan é um cara muito cético, assim como eu, mas ainda assim eu admiro muito essas questões de deuses e de mitologias e tal, e isso, infelizmente, ela é representada de maneiras que eu acho que poderia ser mais intensa. Então, por exemplo, eu falei do Poseidon, não tem uma figura humanoide de Poseidon. O Poseidon, durante a trama, ele é o mar revolto, é o vento que não vai, entendeu? Embora a gente tenha Atena. Mas Atena parece muito mais uma ilusão ou algo que está passando na cabeça do Ulisses do que necessariamente os deuses. Então, acho que assim, do ponto de vista da experiência mesmo, eu acho muito legal porque as cenas são lindíssimas, a história está muito bem representada, óbvio que curta, né, e compactada. Essa questão das tensões é muito interessante. E uma coisa que eu acho que é interessante do material é que, assim, o Homero, quando ele escreve a Ilíada e depois a Odisseia, ele usa muitos recursos que hoje a gente chamaria de cinematográfico, tá? Só que não dá para chamar de cinematográfico negócio de 3.000 anos atrás, né? Mas então o que acontece? Ele começa a contar a história pela visão ali, por exemplo, da corte de Ítaca, que é mais ou menos o que a gente vê no filme, e aí o que acontece? Quando Odisseu chega e fala, Homero chega e fala, o filho dele, né, do Odisseu,
sai para procurar Telêmaco. Telêmaco, isso, sai para procurar o pai, que a galera vai para emboscar ele, o próprio Homero corta e começa a contar a história do Odisseu vindo. Então essa montagem cinematográfica já é meio possibilitada e pensada na obra original dos Cantos, o que acho que é a grande sacada da obra original. E eu acho que o Nolan traz isso para o cinema como uma coisa bem legal. É bom que o Nolan já tem esse estilo recortado, né? Meio Tenet, né? Essas coisas. Mas Inception. Mas eu acho que nesse caso ele faz com maestria de não entregar uma história linear, sacou? Essa coisa de vir muito das memórias, o próprio Odisseu na ilha tentando relembrar qual que ele é. Eu achei bem legal, assim. Eu gostei bastante do resultado. Eu separo o filme também em duas experiências, a narrativa e a artística. A artística sendo a técnica, né? A minha experiência narrativa foi horrível. Foi horrível. Primeiro porque eu nunca tinha tido contato com o poema original. Né? Aliás, a única coisa da Grécia que eu li na minha vida foi Antígona, no colegial, porque eu nunca me interessei por mitologia grega, eu sempre preferi a egípcia. E o Nolan, ele espera que você tenha tido um contato com a obra original para fazer o filme, porque ele não estrutura a história. Então, por exemplo, muitas das coisas são contadas em diálogo, né? O resumo que o filme traz de todo o poema, ele é contado em linhas de diálogo muito finas, portanto, você precisa estar super atento e os diálogos, eles são, na minha opinião, extremamente monótonos, muito chatos mesmo, e é justamente onde ele quer resolver as coisas. Portanto, toda a ação do filme, ela se dá para reproduzir momentos do poema original para quem já conhece a história. Então, como não é uma história linear, como você tem pouquíssimo contexto, como eu estou falando agora, contado em linhas de diálogos específicas, e você também não tem construção nenhuma de personagem, porque nenhum desses personagens é construído, a experiência narrativa, para quem não conhece, ela pode ser terrível. Exceto pelo fato de você ficar impressionado com o filme por conta da questão artística e técnica que a gente vai discutir depois. Então, assim, eu não consegui enxergar nenhum herói nesse Odisseu. Pelo contrário, eu enxerguei um cara que é muito confuso. Né, em determinados momentos você até se questiona se ele é retardado ou não. E outros personagens, como por exemplo a Penélope, que ela tá ali apenas querendo a parte dela no trono e mais nada, pelo que o Nolan apresenta, eu não tô falando da Penélope original. Você tem o Tom Holland, que pra mim é um péssimo ator, eu não acho ele um bom ator, ele tá fazendo o Tom Holland como ele sempre faz, pra mim é o Homem-Aranha que tá ali, pra mim é o cara de Uncharted que tá ali, sempre nessa atuação péssima que ele faz de um adolescente, e é um inútil em tela. Para mim, ele não tem absoluto papel nenhum ali, a não ser preencher de fato o personagem que faz parte dessa história, né, o Telêmacos. Outros personagens também, assim, vocês falaram da Helena, que uma tara dele, e mais nada, né? Eu sei que ela tem um papel ali estético muito importante na obra e também no filme, mas assim, como a Helena não é desenvolvida, para mim foi só uh, um detalhe ao vento mesmo, sabe? Absolutamente nada além disso. E eu fiquei me perguntando a todo momento: cadê os deuses? Cadê os deuses? Cadê os deuses? Porque eu realmente esperava que eu fosse ver representações. Por mais rápidas, mais breves que pudessem ser dos deuses, eles não são representados aqui. E aí eu acolho muito do que o Fê falou agora, porque essa objetividade do Nolan, essa obsessão pelo realismo, ela é muito irritante. A gente não tá vendo a história de Oppenheimer, que é sim uma história real, realista, que exige um realismo, que exige um pragmatismo muito importante, até político, propriamente dito. Então, em Oppenheimer, o estilo do Nolan funciona. Pra mim foi uma puta história, eu não precisava saber da construção da infância do personagem, por exemplo, nem nada, e portanto não foi prejudicial porque o foco era o fato político, era o recorte no tempo. Aqui não, aqui é justamente o contrário, você precisa ter o contexto de algumas coisas que o Nolan simplesmente cita, ou ele não mostra no caso dos deuses, e que pra mim prejudica totalmente essa estrutura narrativa. Inclusive, esse pôster que o Fer está mostrando aqui, fui eu que coloquei, e eu acho ele muito emblemático
desse ponto que vocês trouxeram dos deuses. Porque, veja, gente, eu também, como historiadora, nunca me interessei por história antiga, nunca fui a fundo, apesar de gostar de mitologia por conta da religião. E, e aí você vai para um filme desse aguardando que os deuses estejam lá e eles não estão. E aí isso é muito representativo porque aqui o que a gente tem é a cabeça da estátua de Atena que foi decepada. Decapitada. É muito emblemático porque é exatamente o que o Nolan faz. Agora veja, existe um prejuízo muito grande do filme por conta disso? Eu acredito que não, porque o Nolan está reinterpretando um poema, assim como esse poema foi reinterpretado inúmeras vezes ao longo da história. Eu sempre tenho um problema muito grande com a ideia de você mexer em clássicos que funcionam. Porém, aqui a gente está falando de algo que foi sendo construído ao longo do tempo. A ideia de Homero, inclusive, quem foi Homero, se foi uma pessoa, se foram várias, é tudo muito mitológico, inclusive, em torno da figura de quem escreveu. Alguém escreveu, isso é fato, e isso foi sendo passado oralmente, poeticamente cantado ao longo do tempo e foram acrescentando as coisas. Isso é muito interessante, por quê? Porque o Nolan é um a mais a cantar isso hoje em 2026. Então, pra gente é importante. É uma Uhum. forma de subsistência do poema e da história, sem sombra de dúvida. Então, mexer nesse clássico pra mim tá ok. Vamos lá. Beleza, a gente Eu- continua. E é um reflexo do tempo, é uma forma de você imprimir o espírito do tempo. E é isso que o Nolan tá fazendo. O que interessa nessa história é mostrar um herói que não tem nada de herói, é um herói que é absolutamente humano, num contraste de que pouco importa o heroísmo, o que ele quer é voltar para casa e lidar com os traumas de guerra. E é aí que entra essa figura da Atena, que é a única deusa que aparece, que todas as interpretações para mim aqui são péssimas. Eu não gostei de ninguém. Eu acho que o Ai, ponto fraco do filme é exatamente a interpretação. Matt Damon é ruim, a Zendaya é ruim, o Tom Holland é ruim. A única boa para mim é a Samantha, que faz a Circe. De fato, eu amei a interpretação dela. E talvez o Pattinson. Mas veja que esse filme só caraca, eu gostei de funciona todo porque ele é mundo, um mano. filme estrelado. Ah, não é É possível. A sério, cara. Penélope tá péssima. A Anne Hathaway é ótima e ela tá Acho péssima. que não, Ela não cara. convence enquanto Penélope. Mas tudo bem. De qualquer maneira, né? Dito isso, eu gosto muito desse cartaz porque ele é representativo de uma visão específica da Odisseia do Nolan, né? Eu Fala, acho que Fer. assim, eu concordo muito com o Jason que esse filme é uma sequência de fanservice. Um fanservice de 3 Uhum, mil anos, mas é um fanservice. Para quem sim. manja mais da história, e assim, engraçado que, embora eu não seja historiador, eu gosto muito de história. Então, assim, quem curte a história e tal, eu lembro muitas vezes no cinema, sabe aquela coisa que nem filme de super-herói, que aparece um personagem que você reconhece pelo quadrinho, aí você já abre um sorriso. Eu olhei pro lado para cutucar, as pessoas que estavam assistindo comigo, falei, o que você está fazendo? Não, ali vai aparecer. Nossa, eu teria te dado um soco se eu Não, tivesse mas do eu Ele seu não. fez, lado. Não, eu fiz isso ele duas fez isso vezes, pra mim. Você sabe o que vai né? acontecer agora? Eu falei, não faço a menor Ah, ideia. eu pensei que era com estranhos. Não, 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 não é não, comigo. imagina, com estranhos eu não faria isso Não, aí. com estranho não, pelo amor de Não, Deus, tava a é. Flávia e a minha mãe do outro lado, eram pessoas que não me matariam se eu incomodasse. Mas, eu acho. Mas daí, o que que acontece? De fato, eu acho que é uma obra muito para iniciados. Mas aí, gente, eu acho que assim, vocês imaginam se ele fica num filme de 3 horas para contar a Odisseia inteira, se ele fica descritivo demais ou construção demais, ele não tem tempo de fazer o filme. E ele ficaria muito expositivo. Uhum, Eu acho que daí ia ter uma enxurrada de crítica falando: porra, o Nolan precisa contar A por B uma historinha de 3 mil anos atrás, todo mundo já uhum. conhece. É, não Entendeu? dá, Eu acho que é uma coisa meio difícil nesse aspecto. Mas é sem engraçado que eu dúvida. gostei muito, já contrapondo um pouquinho do negócio da Flávia, eu gostei muito das interpretações e tal, porque eu acho que assim, texto clássico é meio que isso aí mesmo. Eu não acho que se carregassem muito a tinta, de ficar muito interpretativo, eu acho que ia ficar meio esquisito, sabe? Porque a gente tem um distanciamento tão grande dos personagens, tanto que assim, o personagem mais expressivo e carregado é a que trocou de etnia lá, a Helena. A Helena?
A Helena acaba sendo, né, tem umas cenas dela matando, depois Agamenon, porque isso no pós-guerra Foi e a tudo irmã mais. dela, na verdade. Não foi nem ela matando. Que seria uma irmã gêmea, né? É que acho que esse negócio é meio... enfim. Mas, de qualquer forma, essas cenas são as mais expressivas, né? Os outros, eu entendo um pouco essa retidão, assim, mas como interpretação de um texto clássico, sabe? E eu acho que o Nolan também foca muito na história. Última coisa que eu queria falar antes de passar a bola, que é o seguinte, eu entendo que o Nolan, ele trata esse filme como um final apoteótico da Era do Bronze na humanidade. Tanto que aquele lance que ele fala no filme dos povos do mar, que é uma ameaça constante por fora, é uma coisa que os vários povos ali, desde a Mesopotâmia, do Egito e até da Grécia, tem relatos mais ou menos no mesmo tempo ali que foram invadidos por povos do mar e deu uma crise na Idade do Bronze muito grande. Isso é um fato histórico. E isso não tem no Odisseia. Isso daí é a coisa que o Nolan trouxe. Então eu acho que a visão do Nolan é o seguinte: ali, o final da Odisseia é o final da era dos mitos e da mitologia e começa um pouco a história antiga da humanidade, na visão do Nolan. E acho que então ele justifica essas referências aos deuses mais como uma interpretação do homem frente à natureza que está ou jogando barco lá longe, alguma coisa. Mas tudo bem, tem um gigante. Não, beleza. Aí são mitos que foram sendo construídos, né? Mas eu acho que ele entende isso muito mais como, sabe, o fim da era da mitologia para começar uma época de história antiga clássica, e daí ele assume, eu acho, que os deuses não são tão deuses. Embora aquela cena da transformações dos homens em porcos. Né? Não, mas então, vamos analisar cinematograficamente agora, gente, o que é que vale a pena? Por que vale a pena assistir esse filme cinematograficamente falando? Eu vou começar pelas minhas cenas favoritas, que são duas. A primeira é a das sereias, e aí eu não tenho a cena aqui, mas eu tenho o Odisseu no mastro, e eu acho isso belamente construído cinematograficamente, porque a ideia é, ninguém pode ouvir o canto das sereias, porque senão você se entrega aos desejos do que elas estão te contando e cantando. Então os homens colocam a cera no ouvido e ele diz, ele Odisseu, eu quero ouvir porque eu quero ser essa pessoa a sobreviver a isso, então me amarrem no mastro. E o que é lindo no cinema? Porque a gente tem um plano aberto geral e ele amarrado gritando, só que você não ouve nada, porque é a ideia de que a gente também não pode ouvir o canto da sereia. Gente, que coisa linda! Que sequência divina! E aí a gente só consegue imaginar pela expressão de dor e de absurdo, né? De dor. E de desespero. E depois ele conta. É uma pena. Eu não gostei que ele contou no final. Do tipo, é porque o que elas me contaram era isso, isso e isso. Eu falei, pô, não precisava, né? Mas tudo bem. Não é bonito? Vocês também acharam essa cena divina? Eu curti demais. Eu achei bem interessante. E mostra maravilhosa. A complexidade que é esse mito das sereias, né? Que é justamente ser um desejo irresistível e que te leva à morte. A gente tem muitas coisas na vida que fazem isso com a gente, né? Então O homem que nunca passou por isso não sabe o que é amar mesmo, porque quando você ouve o canto de alguém que você não pode ter, é realmente uma tortura. Mas assim, esse aspecto, ele é muito bonito mesmo. O canto é muito bonito, né? E é uma cena sedutora também, né? Sim. Eu achei uma Você cena quer não tirar a erótica, cera do mas ouvido. sedutora. Você quer ouvir. Então, Você quer ouvir. Eu acho massa porque ele coloca a gente na situação mesmo dos barqueiros ali, tanto que tem um que não resiste, tira a cera. Automaticamente ele larga o remo, pula e começa a nadar até a ilha e tal. É o grego-japonês. É o grego-japonês. Essa questão da etnia nesse filme é um capítulo à parte. Mas, de qualquer forma, eu acho que virou uma bela alegoria do que é o mito, e ele é bem interessante mesmo. E a minha segunda sequência, é claro que é a sequência mais aterrorizante, porque o filme se torna um filme de terror em dois momentos que eu amei. O primeiro do Ciclope e o segundo, sem dúvida, é a Eu chutei que era joia do esse o filme, seu que é a mais sequência aterrorizante. dos porcos.
É, É. é que assim, por mais que minha experiência tenha sido arruinada por uma sala ruim de cinema com som distorcido, quando o Ciclope grita e as ovelhas gritam, eu quis fugir do Gritar cinema. também. Uhum. Meu Deus, aquilo ali foi horrível, porque é um som abafado, como se a gente estivesse na caverna junto. É aterrorizante aquilo. Eu me coloquei naquele papel e qualquer pessoa que tem um pouquinho de claustrofobia passa mal, né? Uhum. Só que a cena da Circe transformando os homens ali, gente, aquilo foi de uma coisa grotesca que eu amo. E É. lembrando que o filme todo não tem CGI, tudo isso é efeito prático. Isso foi maravilhoso. Eu quase aplaudi essa cena dos porcos ali, pra mim, foi brilhante. Não, São as três sequências, né? existem Diga. uns retoques de CGI ali para ajudar um pouco na edição, né? Mas a base da coisa de fato não é. Por exemplo, o Ciclope se movendo ali, aquela animação toda, certamente tem alguma coisa de CGI ali. Mas é um boneco Agora, se mexendo. não, É. eu sei, mas assim, não é possível que não tenha havido nenhuma edição, assim, é isso que eu quero dizer, entendeu? Nenhum retoque. Uhum. Ah, aí é que tá, né? A gente vai soltar um vídeo sobre IMAX e aí você vê a diferença. A cena do Ciclope numa sala IMAX é uma coisa chocante. É muito chocante. Só que existe o poder da construção artística dessa cena, que é justamente isso. Ela aterroriza, mas ao mesmo tempo você sente uma empatia muito forte pelo Ciclope. Porque você sabe Uhum. que ele é uma criatura que está em agonia, ele está em Uhum. sofrimento. Então você percebe a ameaça, você naturalmente enxerga literalmente a ameaça dele ali em cima do rebanho de ovelhas, em cima dos guerreiros. Só que ao mesmo tempo ele ainda é uma criatura passível de empatia. Então você Sim. sente a cena a todo momento a partir das duas perspectivas: do monstro que sofre e dos dois rebanhos de guerreiros, o rebanho de guerreiros e o rebanho das ovelhas. Então, todas as emoções possíveis, né, aflição, medo, essa sensação de aperto, né, de confinamento, porque você também está dentro daquela gruta, todas vêm à tona. Né? Isso constrói ali Uhum. uma montanha russa de emoções ao longo dessa cena muito espetacular. E assim, eu não sei se o Nolan ele tem ouvidos, se ele tem duas orelhas, mas essa cena é ensurdecedora. Assim, é É. um ponto de incomodar no IMAX. Só que isso é proposital. Né? Isso é Uhum. premeditado, ele quer aquilo mesmo. Então, esse filme me deixou um pouco surdo, atormentado, assim, porque realmente o áudio é muito, muito alto. Né? Só que em IMAX ele é claro, ele é profundo, ele de fato mexe com você. E isso muda a percepção de como essa cena é incrível para algo ainda mais positivo do que deve ser num cinema convencional. E essa é a intenção dele, você tá pagando ingresso Uhum. mais caro por conta disso. Então, eu gostei muito dessa cena porque ela toca os sentidos, para além da emoção que ela em si poderia trazer em qualquer cinema. Então ela mexe com seus sentidos e eu acho isso artisticamente incrível. O que eu acho legal Muito. dessa cena é que ela também tem um subplot nela, que é o seguinte: aos olhos de hoje, da moralidade de hoje, da modernidade, os gregos são uma cambada de cuzão. Eles entram sem pedir licença, eles matam, eles ferem, Sim. tipo, a criatura estava de boa vivendo ali, eles nem pediram Uhum. licença, tá ligado? E isso, só que Sim. assim, na cabeça de um grego, tipo, eu sou grego, eu posso fazer o que eu quiser. E não é um problema ético, entendeu? Eu acho que essa cena é um lugar que deixa isso muito claro, Uhum. porque eles em momento nenhum, tanto que depois que eles descobrem que o gigante fala, já é tarde. Eles não tentam argumentar em nenhum momento, entendeu? É Uhum. só um estratagema de como se dá bem. Pancadaria. Não, e Não, e como a se dá. visão de mundo deles no diálogo é muito boa, né? Você conversa com formigas. Ou É, seja, exato, eles se colocam como a vítima da ameaça. E eles justificam é, a tortura do Ciclope a partir da compreensão de mundo deles mesmo. Nós estamos diante de algo sobrenatural aqui. Né? Então, assim, a gente não Uhum. pode brincar com isso. Essa compreensão, que é o que justifica a ética deles, é muito boa. E que também é o que justifica o tratamento dos deuses para com os humanos. Para com Do eles, ó. tipo, agora nós somos as formigas dos deuses. Né? Então, nesse sentido, inclusive, é muito bonita a hora que o Ciclope fala. Ele reza pro pai: Uhum. Pai, eles me feriram, estou em dor. O que você vai fazer, Poseidon? E é daqui que a é. desgraceira toda continua.
porque é por conta disso, É. pela, pela violência de Odisseu, que a coisa vai desandar. E o Nolan quer deixar isso muito claro. Odisseu não era bonzinho, Odisseu não era, né, um pote de flor, como nenhum herói de fato é, né? Mas Até vamos porque lá, até aquele agora. momento eles estavam com ventos a favor, né? É só dali que começa as desventuras. Uhum, Eles pararam ali só sim, para sim. reabastecer os barcos. É loucura. É. Bom, caminhando para o final, menino, vocês querem trazer mais algumas imagens e análises aqui? Eu só queria comentar uma coisinha. Zendaya, né, não fez diferença alguma a presença dela aqui. Agora é interessante. Eu não estava gostando das aparições de Atena até o final, Aquela lá é quando a muito gente boa, né? entende por que ela está sendo representada dessa forma. E aquele final me pegou. Quem é essa Atena? Né? Eu não gosto como ela aparece, eu não gosto como ela é retratada, mas eu entendi lá na última sequência de uma memória do Odisseu do porquê é essa figuração da Atena aqui. E aí talvez eu tenha dado o braço a torcer, que foi uma ideia genial. Né? Independente de por que a Zendaya, enfim, né? Ela não faz muita diferença aqui. Para mim o destaque assim seria como o Odisseu foi construído, porque de fato é esse mesmo. Ele é um herói com todos os defeitos e com todos os predicados de um herói. Ele é muito inteligente e mostra que às vezes na vida não tem a resposta certa, né? Ou a vencedora, é a menos pior. Né? Você imagina, você tá há 20 anos fora de casa e ter que entrar devagar, porque você sabe que se você entrar de peito aberto, as pessoas vão te trair, seus amigos estão por fora. Aquela cena do cachorro morrendo é muito sintomática, assim, eu fiquei muito emocionado, que o cachorro espera ele e Uhum. ele não pode abraçar o cachorro, porque senão ele revelaria e tal. É, eu acho que a construção do Odisseu é o ponto forte, assim. De fato, é uma história bem voltada para o que passa, né? As dificuldades que esse homem passou e o fardo e a responsabilidade das ações que ele tem, entendeu? Assim, ele não sai ileso. Todas as ações que ele fez merda, desde furar o olho de Ciclope até o cavalo de Troia, pode ver. Ele é o cara mais inteligente da Grécia naquele tempo, e que representa a sabedoria em muitos casos, e todas as ações deles, as consequências nunca são plenamente boas. Tem um Uhum. dualismo, assim. E acho que a vida tem muito disso. Nesse aspecto, acho que é muito gostoso ver sobre essa ótica, assim. Eu gostei da reconstrução do imaginário dos momentos históricos, né? A invasão a Troia ali, por exemplo, muito boa. A gente vê uma cidade que é o conceito de cidade antiga, né? Ou seja, quase que um Uhum. feudo ali mesmo, uma coisa muito resumida. Uhum. E aí você tem um choque de realidade pensando, pô, eu tava esperando, sei lá, Nova York aqui, sabe? Uma coisa muito mais ampla e cheia de gente. Não, era só uns murinhos ali e tal, né? Até o Cavalo de Troia foi muito criticado porque a representação do Nolan é pior, né? Pior assim, é muito mais pobre no sentido de propriedades do que a do filme Troia, no início dos anos 2000, só que muito provavelmente a versão do Nolan é uma versão minimalista de algo realista. Né? Ou seja, Uhum. realista é minimalista e, portanto, você vê algo muito mais simples do que o cinema já fez antes mesmo. Até as armaduras deles não são fiéis também por esse motivo, né? Se fosse algo super fiel, seria broxante e tal, mas assim, a reconstrução dos momentos históricos com muita veracidade, verossimilhança dentro do possível, para não ficar chato, para não ficar zoado visualmente, é muito legal. Né? Então, toda a sequência da invasão de Troia ali eu achei fantástica. Eu fiquei bastante atônito a todo momento ali, né? Porque existe uma tensão muito grande. Eles falando: olha, a gente ficou aqui no meio da merda, por exemplo, no meio da urina por Uhum. semanas. Ou seja, não foi fofo ficar ali dentro do cavalo Uhum. de Troia, sabe? O pessoal jogado ali. Eu gostei bastante disso. Agora, eu não destaco muita coisa ali necessariamente da representação do filme, porque eu não achei o filme bem construído. Muito pelo contrário, eu não gostei do elenco, como a Flávia também, achei tudo muito, assim, vazio. Muito vazio. A cena Uhum. do Ciclope, por exemplo, tem toda aquela cena maravilhosa, e aí, no fim da sequência, o que o
não é o Homero, o Odisseu faz. Odisseu. Ele vira e atinge o Ciclope, tendo dito que ele tinha que preservar todo o exército dele, preservar todos os homens. Ele, sem mais nem menos, simplesmente desconstrói tudo que foi construído. Então você fala, qual é o seu problema? Seu demente, por que O, que o, você... me- o Ele problema é de todos humano, nós. né? Somos todos assim. A gente fala uma coisa e faz outra. A gente não se Não, contém em nossa raiva, em nosso desgosto, em nosso desespero. Somos todos um pouquinho do Odisseu fazendo merda o tempo inteiro ali. Veredito final, meninos, sobre esse filme e dicas pra gente encerrar essa discussão. Cara, acho que o meu veredito eu já dei várias vezes. Eu curti pra caramba. Eu acho que vocês têm que aprender a se divertir. Senão vocês vão ter uma vida muito amarga daqui pra frente. Não, tô A brincando. Vocês vida, a podem não vida já é gostar. amarga já. É nada. Eu acho que vocês têm que aprender a se divertir um pouco mais. Embora eu sei que dá pra não gostar, não gostou, tudo bem. Mas, sei lá. Eu acho que aos que nos ouvem e ainda não assistiram, vai lá, dá uma chance, curte, procura a melhor sala. Se tiver IMAX, vai no IMAX. Porque, cara, é um filmaço, assim. Você pode gostar de alguma coisa ou não, mas em termos cinematográficos, assim, é uma puta obra. Tanto que tá fazendo sucesso do cacete. Marketing. Não, veja É. bem. É um filme bom, cinematograficamente falando. A preocupação de utilizar locações reais, de fazer todos os efeitos práticos. Gastou-se muito com isso, com pouca interpretação, mas com elenco estrelado para conseguir pagar o filme, porque já se sabia que seria caro demais. Mas dito isso, de fato não me desperta. Eu saí do cinema sem nada, eu saí vazia. uhum. Tirando essas duas sequências que eu achei geniais, isso é muito legal. De resto, eu diria assista, é um bom entretenimento, mas ele não me preenche de fato. Eu só queria fazer duas menções rapidinho. Eu gosto muito do ator e da interpretação do Menelau, que é o carequinha, é o Justiceiro, pra quem não conhece o ator. Ah, E sim, É o é Shane de verdade. Walking Dead. É o Isso. Shane, Ele, exato. inclusive, fazendo o Shane de Walking Dead de novo. E o Justiceiro de novo. Ele faz o mesmo personagem sempre. E eu achei fantástico, fantástico mesmo, aquele criado escravo cego. O John Leguizamo, Que né? aquele ator, cara, acho que nunca deram um papel Aquele tão ator é bom para muito ele bom. poder É interpretar, porque verdade. É o geralmente ele é só colombiano um. grego. É o John Leguizamo, Então, geralmente ele ele é só um mesmo. cara B nos enredos, e, cara, ali ele tem um peso ali de segurar uma onda e tal. Achei bom também. Não, ele realmente teve uma Exato. boa interpretação. O Pattinson também teve. O O, Pattinson também. o cara que fez o Darth Vader ali, o Agamemnon, também muito bom. Apesar de que o personagem, pra mim, ele é pouquíssimo explorado. Ele só aparece de preto. Ele também... Ele tem a aparência do Anakin, que é o Darth Aham. Vader, que vira o Darth Vader naquele filme. Então, assim, você vê que você fala, puta... Ô Jason, antes da gente encerrar, e o seu rapper? O que você tem a me dizer sobre a Ah, presença do pode seu rapper crer! ali? Você achou ele em algum momento? Não, ele não estava ali fazendo rap, né? Eu acho que Cara, já mas foi assim, uma. Já é uma foi ponta da uma. ponta da Senão ia ponta. virar o Grant Gente, Gatsby. essa questão da troca de etnias, ela foi marketing do estúdio. Não faz a É, menor diferença você ver personagens que são É, sim. brancos na história original e representados por negros aqui. eles não Isso estão é só representando a própria cultura, né? A isso é só própria o dita cultura. estúdio usando o Nolan propositalmente para levar mais gente para o cinema. Não tem a menor importância a cor da Eu não pele das vejo problema pessoas aqui. nenhum nisso. Eu não vejo problema. Na verdade, essa não é a questão. A questão é o seguinte: esse personagem mal aparece. Ele Então, tá como, em, sei Gente, como lá, a maior 10 parte segundos. deles. Fim. isso é uma Como a Acabou. maior estratégia. parte deles. E Tanto faz. a Que aparição dele é etnia que é, legal. realmente. Eu, Legal pra eu caralho. adorei ouvir ele cantando nas duas cenas em que ele aparece, porque a música dele conduz você. Não, ele não é É um um canto, bardo. É. ele recita alguma Uhum, coisa, né? uhum. É um Então, o bardo. recitar do que ele tá falando ali faz sentido, entendeu? Só que assim, não tem diferença nenhuma. Então é legal Uhum. vê-lo ali, só que não tem diferença. Agora, criou-se uma treta por conta disso para levar mais Uhum. pessoas pro cinema, e por isso que a bilheteria tá Sim. torando ali, entendeu? Então, Por assim, isso que o marketing é bom. lógico, É, por isso que eu é, fiz marketing. é produtor executivo isso daí. Mas alguém tem que pagar a conta do custo de efeito prático e do IMAX, né, gente?
Alguém tem que né? pagar a conta, então chama esses caras pra pagar a conta, né? Para fechar, a minha indicação é a seguinte: gostou ou não gostou? Assista o clássico Fúria de Titãs de 1981, não o de 2000 e pouco, de 81, que aí você vai ver o que são os efeitos práticos de 1981. É uma delícia crescer assistindo isso e é o que fica na minha memória. Cara, a E minha, Viagem de Chihiro, que sem dúvida a inspiração ali da cena dos porcos veio de Viagem de Chihiro. É. a minha dica seria assista Troia, com o Puta. glorioso É. Brad Pitt. Brad Pitt, exatamente. Eu não vi. Cara, é legal. Assim, e é legal para você ter dimensões de como uma obra que versa sobre coisas parecidas, tudo bem que uma fala de um tempo, outra fala do outro, pode ter interpretações tão distintas sobre a mesma coisa. Troia. Eu ia recomendar Troia também, porque é o único Desculpa. outro filme de cultura grega que eu já vi até hoje. Cultura grega clássica, né? Mas enfim, então eu também fico com Troia. Assistam 2 vezes Fechou, Troia. gente? Obrigada então. Até a próxima. Tchau.